Olá! Boa! Bom finzinho de tarde, bom início de noite a todos. Nós estamos iniciando aqui mais uma live do nosso projeto de Jornada de Integração da Saúde, em que nós estamos conversando todos os dias com algum colega, algum profissional da área da saúde, algum colega dentista que está, oi, tudo bem? Compartilhando conosco suas experiências a respeito de técnicas, métodos e diferentes abordagens dentro da odontologia biológica integrativa, no sentido de ampliar e tornar a nossa vida terapêutica mais simples e fácil. Então, tudo isso começou no começo do ano com a Semana da Integração na Saúde, em que eu, já um pouco cansada de ouvir falar sobre doença, e eu olho que estava lá no começo ainda, pensei em falar sobre saúde com os amigos, com os colegas. E eu, como dentista, meu nome é Regiane Caniac, eu sou cirurgia dentista, para quem não me conhece, especialista em implante e acupuntura. E naquele momento eu quis chamar alguns profissionais para conversar sobre diferentes profissionais que trabalhariam em parceria com a odontologia, como fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, medicina, entre outros tantos. E agora nós estamos conversando com dentistas, colegas dentistas, sobre as abordagens que a gente utiliza. E hoje estamos aqui com a doutora Lilian Vieira. Oi, doutora, seja bem-vinda. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Você é minha ídola, então para mim significa muito. Nossa, né? Querida, seja muito bem-vinda. A doutora Lilian, ela é colega dentista e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês quem é a doutora Lilian e como que ela entrou nessa linha de odontologia mais integrativa, buscando assim um sentido diferente. Como foi a sua jornada? Conte mais sobre você e como você entrou nessa linha de tratamento, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, eu acho que meu primeiro contato com a saúde fora da odontologia foi quando eu estava na faculdade, que eu fiz um curso de hipnose. Dr. Rox Tamburini, lá em Alfenas, onde eu me formei, em 93. Esse ano eu estou fazendo 27 anos de formada. Mas eu não sei se esse ano conta, né? Eu acho que é 26 ainda, e o ano que vem vai ter que passar de novo. Mas, enfim. E depois eu fiz especialização em endodontia, sou especialista em endo. Fiz especialização em ortodontia, fiz um mestrado. E sempre ficava faltando alguma resposta. Respostas simples que eu achava que, pelos cursos que eu já tinha feito, eu tinha que dar para os meus pacientes, né? Por que eu tenho tanta afta? Por que eu ranjo os dentes? Por que eu tenho bruxismo? Parecia que as respostas que eu dava não conheciam nem a mim, né? Por que ele tem tanta afta? Era uma coisa assim que eu não... Como que eu fazia com isso? Eu tratava a doença, né? E eu ficava triste quando eu tinha que passar uma pomada com corticoide, que isso feria, assim, internamente. Eu achava que não era aquilo que eu queria para mim. Então, eu não queria isso para ele. E a gente vai buscando, né? E aí eu fiz e aí depois, como dentista já tinha mais de 20 anos de formada, eu comecei a ser menos cartesiana, buscar respostas além. E aí eu fiz um curso de odontologia miofuncional. Foi a primeira vez que eu relacionei assim a pessoa, o dente com o pé da pessoa, eu vi a pessoa além da boca. E aí eu acho que o mundo mudou. Eu não consegui mais ver a pessoa só olhando através do meu refletor, sabe? Eu precisava ver além. Eu via que tinha coisa além e que estava tudo interligado. E isso foi fazendo diferença. Você não consegue enxergar mais a pessoa depois
só olhando o dente dela. Eu acho que essa palavra dentista, ela pesa muito sobre a gente, né? Tem um peso muito grande. Porque ela limita a gente. Ela te põe dentro de um quadradinho. Você sabe que esses dias de pandemia houve essa restrição de atendimento, que eu estou atendendo no consultório mais emergência, eu esses dias falei, meu Deus, eu só estou tratando o dente de volta, me sentindo, eu falei, nossa, não, temos que voltar, né, aos atendimentos normais, porque a gente faz, só esclarecendo, né, a nossa odontologia clássica, tradicional, porém a gente incorpora outros, né? A gente amplia um pouquinho mais, né? São os mesmos procedimentos, com o mesmo critério, só que com uma diferente abordagem. Queria aproveitar teu gancho e falar um pouquinho da ortodontia miofuncional. Eu tive contato com esse conceito também há pouco tempo. E, assim, a gente simplesmente muda, né? Eu não faço ortodontia, mas eu não consigo mais encaminhar um paciente para fazer ortodontia somente para alinhar dentes, sem considerar a parte miofacial, né? Explica um pouquinho para as pessoas. A gente conversou com uma fisioterapeuta nessa nossa primeira passagem sobre as cadeias musculares, né, sobre esses relacionamentos miofaciais com as cadeias de Busquet, né, que você tem relação de ponto-gatilho à distância, você tem quase todas as cadeias se iniciando, né, em região temporomandibular. Então, se você tiver uma alteração muscular a nível de corpo, de eixo, de coluna, fatalmente você vai ter esse reflexo aqui, né? E daí não adianta só tratar o dente se toda aquela musculatura, se todo aquele corpo, né? Então precisa. Então eu queria que você falasse. Olha, eu falando, eu quero que você fale, eu tô falando. Mas eu tenho essa percepção, né? Mas você, como tá na tua área, fala um pouquinho mais para quem não conhece o que é a ortodontia miofacial, né? Com esse aspecto, né, miofacial. É o miofuncional, né? É Não, o questão de enxergar o sistema bucal mastigatório influenciando, por exemplo, na linha bipupilar, na posição dos ombros do paciente. Então, o jeito que ele... Então, a gente começa a analisar desde lá de trás, desde como foi o parto. Existe uma diferença do desenvolvimento do indivíduo, se ele nasceu de parto normal, se ele nasceu de cesárea, a tendência, as alergias que vão acontecer. Então, a gente começa a dar uma orientação desde a gestação para aquela mãe. Uma orientação, por exemplo, que eu, como mãe, não tive. Né? Eu tenho 2 filhos que foram por cesárea, não por minha vontade, mas, enfim, eu não tive essa orientação de como que eu poderia depois corrigir um pouco isso, deixar eles menos dependentes depois de antialérgicos, enfim, porque eles não respiravam bem. Então, a odontologia miofuncional, ela começa com o treinamento da respiração. A gente sabe que se a pessoa vai respirando pelo nariz, ela produz óxido nítrico, né? Coisa que não acontece quando você respira pela boca. E isso aí vai nutrindo o cérebro dela. São pessoas mais atentas, mais despertas, com mais foco. Hoje a gente vê um índice muito grande de TDAH. Muitas vezes essas crianças só falta respirar. E aí elas estão tomando um monte de medicamento e na vibe das ritalinas, enfim, que está tratando uma coisa e criando vários outros problemas, né? E às vezes só faltava respirar. E é o dentista que vai identificar isso muitas vezes, né? Porque onde ele tem, às vezes o paciente ele tem mais contato com o dentista do que com o pediatra dele, que ele vai uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses, numa consulta mais rápida. Então, nós, dentistas, a gente tem essa ferramenta na mão do diagnóstico, de identificar o respirador bucal e, com isso, ajudar ele nessa restabelecer a respiração nasal, produção de óxido nítrico, restabelecer a deglutição correta. Eles engolem rápido. Então, era muito comum o paciente vir na minha... Eu sou especialista em DTM e dores orofaciais. Então, na visão cartesiana, era o quê?
Era uma placa e o medicamento, sempre. Mas eu não olhava a estrutura dele. E aí, às vezes, ele tinha uma dor cervical, mas o que acontecia? Na hora de engolir, ele colocava água, contraía o músculo orbicular, o músculo mentoniano, e girava a cabeça. Então, essa dor cervical vinha desse excesso de movimento. E a gente vai reeducando isso junto com uma fono. A gente tem uma equipe boa, né? Uma fono, uma físio, mas a gente tem que enxergar para poder encaminhar. Senão, não funciona. E muitas vezes o paciente não sabe que ele tem que ir numa fono, ou não sabe que ele tem que fazer uma fisioterapia. E muitas vezes são coisas simples que o dentista consegue orientar. E ele busca um tratamento associado depois, né? E às vezes nós como dentistas temos que lembrar que o céu da boca é o chão do nariz. Eu sempre brinco com meus pacientes assim. Então a gente precisa expandir aquela arcada para que ele respire melhor, para que ele tenha lugar para colocar a língua, para ele engolir melhor. Um ossinho que o dentista às vezes esquece, negligencia, que é o ióide, ele tem que estar na posição certinha, né? A musculatura do pescoço está toda apoiada nesse osso. Então, se a gente não engole, não coloca a língua certinho, esse ióide vai ficar fora da posição. A parte nossa orofaringe, ela vai ficar estreita. E aí vem os problemas, né? A respiração incorreta, ronco, apneia. A gente tem que pensar que aquela criança que é respiradora bucal, ela vai ser o futuro roncador, que vai ser o futuro apneico. E às vezes lá na frente é muito mais difícil de corrigir. E a gente tem um tesouro, né, na mão, e como que a gente não olha isso? Mas falta... assim, eu estive conversando com uma fono, que eu tive a oportunidade de fazer o curso de termografia na USP ano passado, com uma fono lá de BH, a doutora Patrícia, que era especialista em psicomotricidade, que é essa oral. Então, ela trabalhava com a parte de musculatura oral mesmo. E a gente trocava muita ideia sobre isso. Então, assim, até desde o desenvolvimento, né, de uma deglutição incorreta, de uma respiração bucal, aí esse paciente chega para mim para reabilitar, e eu vou fazer implantes numa boca toda, vou devolver os dentes que aquele paciente perdeu, sem reabilitar a musculatura. Aí aquele paciente fica mordendo a bochecha, ele fica com a língua, parece que não encaixa, lógico, porque essa musculatura ela não vai se ajustar sozinha. Ela ficou anos, né? Às vezes desde o nascimento, né? Tendo um estímulo inadequado. E aí entra o profissional fonoaudiólogo para fazer, e assim, não é complicado, é simples, com exercícios, com acompanhamento. Eles respondem muito rápido, o paciente responde muito rápido. E para nós, ortodontistas, isso é uma mão na roda, porque o tratamento evolui. Mesmo que você não trabalhe com um aparelho miofuncional ou ortopédico, ele vai... Se você colocar o aparelho fixo e tirar a interferência muscular de uma bochecha que está comprimindo, de um lábio que está empurrando para dentro, né, ainda mais para dentro dos dentes, você tem um outro resultado, um tratamento muito mais rápido e o mais importante, estabilidade, que é uma coisa que a ortodontia sempre brigou. A gente não tem estabilidade nos tratamentos, porque você corrige uma arcada dentária, né, não óssea, e deixa a natureza agir de novo. Ele tem aquele lábio mal posicionado, aquela língua mal posicionada, isso vai voltar, não existe milagre. A programação genética daquela pessoa é aquele dentinho torto naquela posição. Então, se eu não mudar aquela musculatura, aquele movimento, aquelas estruturas adjacentes, o meu sucesso ele tem data de validade. Isso vai vencer e vai falhar, né? Então, eu acho muito importante. E aí a gente começa a ver, por exemplo, depois que você tem essa visão miofuncional, a gente começa a olhar para o paciente fora da cadeira do dentista. Então, você tem eu tenho, por exemplo, um espaço na minha sala onde eu avalio a altura de ombro dele, a altura de quadril, a projeção que ele faz com o abdômen.
Então, na hora que ele coloca a língua na posição certa, eu gosto de fotografar, né? Que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Ele tá todo tortinho, com mão lordosa, com o ombro desnivelado. Na hora que ele coloca a língua na posição correta, e a gente faz uma simulação com um aparelho provisório, ele só para arrumar a curva de Wilson dele, ele fica ereto. Ele acha lindo. Porque é desse jeito que ele foi programado para ser, né? A gente tem que restabelecer. É muito bacana. E depois você não consegue mais ver. Por mais que a gente ainda faça a ortodontia convencional, a gente não consegue entregar só isso para o paciente. A gente entrega a informação, né? Que é uma coisa que ele precisa ter. Eu acho muito apaixonante. Eu sou muito apaixonada. Eu sou apaixonada pela odontologia. Uma vez, porque a gente, depois que a gente começa a ter essa visão mais integrativa, a gente recebe muitas críticas, né? E principalmente dos colegas. Eu acho que são nossos maiores algozes. Porque a gente sai um pouquinho do canal, do caminho que a gente foi trilhado, né? E aí, uma vez eu recebi um comentário de uma colega assim: nossa, mas você quer olhar tudo, você está muito perdido. Você quer olhar tudo, você vai ficar sem saber nada. Por que você está olhando tudo? Você não sabe o que é, me diz. E, gente, mas eu preciso parar de olhar além da fechadura. Eu fico olhando, quando a gente está na odontologia, olhando só a boca. Você está olhando pelo buraquinho da fechadura. Você está vendo aquele conteúdo ali. Mas você está com a chave na mão, vamos abrir a porta, vamos ver o que tem lá fora. E tem um mundo lindo ligado à odontologia. A gente é muito importante, né? A gente sabe de tanta coisinha, as coisas estão desconectadas, né? Igual na medicina também desconectaram a medicina e a odontologia, foi partindo o ser humano, né? Hoje tem os super especialistas, os especialistas do dedo mindinho. E esquece dessa ligação, né? Que nós temos no nosso corpo. Essa crítica que você recebeu, eu também já ouvi algumas vezes, até pessoas bem próximas, assim, nossa, mas é que aí o que a gente fala? A questão não é, eu sempre falo isso aqui, eu não vou fazer o que o médico faz, eu não vou fazer o que o fono faz, eu não vou fazer o que o físio faz, mas eu preciso saber o que eles podem fazer para me ajudar e encaminhar o paciente para que o paciente tenha um tratamento mais completo. Isso é conhecimento, né? Você entender o paciente e o erro, eu acho que é estudar a musculatura orofacial aqui, somente aqui, desconsiderando que isso é um sistema integrado e que essas fibras musculares, elas estão, né? Existe toda uma cadeia de flexão, de extensão que faz esses movimentos acontecer. Esse músculo, ele tem um começo e um fim, mas ele está numa cadeia muscular, né? Ele tem os trilhos, então não é uma coisa isolada, não tem mal em você entender o ser humano que você trata. Isso seria um princípio básico que de repente para a gente fica óbvio, porque a gente está enxergando um pouco fora da caixinha, né? Mas para aquele colega que às vezes recebe o paciente, quantas estão? Você tem 2 cáries, você precisa fazer uma limpeza. E, tem um dentinho tortinho, se você quiser, você põe aparelho ou não. Às vezes nem aparelho, nem dica e tal. Ou a pessoa quer pôr aparelho, daí no sentido mais integrado, com aquele arco estreitíssimo, assim, que veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Aí você vai lá e amplia os dentes, né? Alinha eles, mas o osso tá igual, a musculatura tá igual, a língua tá do mesmo jeito. Então, é igual você falou, a recidiva, né? E aqueles pacientes que vêm e falam, nossa, eu fiquei 10 anos com o aparelho e, tipo, agora voltou tudo. Às vezes é essa questão de ter que trabalhar, né, interdisciplinariamente, né, com outras disciplinas também. A gente nem pode fazer tudo, né, Lilian? Nem tem condição. E a gente não quer. Nem que a gente quiser, né, de estudar tudo e fazer tudo, mas né? Eu acho só que a gente precisa, a gente nem quer, a gente não quer, não pode, não consegue fazer tudo, né? Sempre tem pessoas, por exemplo, existe uma rivalidade às vezes do pessoal que faz odontologia funcional com a fono.
Eu que tenho uma fono que me ajuda, né, a doutora Mariana, a gente vê o tanto que o tratamento ortodôntico da gente flui. Mas eu preciso ter o conhecimento onde que essa fono vai me ajudar. Porque Exato. quando a gente não tem, a gente quer resolver sozinha, né? E as coisas não funcionam dessa forma. Um pouco a gente para o integrativo, acho que Tá falhando um pouquinho só a transmissão. Voltou. Você está falando que o que empurra a gente para o o que integrativo. empurra a gente para o integrativo é tem as coisas que a gente não consegue resolver e que a gente não sabe quem pode resolver para a gente, né? Então, quando a gente começa a ver como o ser humano integral, ele todo, eu consigo saber o que eu posso fazer por ele, nem que seja para informar. Olha, você vai procurar uma fono, uma fisio, um médico. Enfim, a gente tem que ter... Eu acho que quando a gente pensa na odontologia, os três grandes erros da imprudência, imperícia e negligência. A gente não pode ser negligente e não orientá-lo, né? Por exemplo, uma coisa que sempre me deixava com a pulga atrás da orelha. Como que aquela pessoa, com aquela higiene perfeita, tem sempre um dentinho que estoura? Como assim? A gente sabe que não foi falta de cuidado, né? Daquela pessoa, mas alguma coisa está errada. E isso vai levando a gente a uma coisa. Aí você chega na terapia neural. E a terapia neural te empurra para os campos interferentes. Aí você vai para biológica, né? Que te empurra para uma coisa mais profunda, um nível mais biofísico. Aí você vai para ressonância. Então, eu acho que é uma questão não que a gente possa fazer tudo, mas que a gente tem, como profissional da saúde, obrigação de saber um pouquinho de tudo. Até para poder indicar ele para as especialidades, né? Corretas. Mas eu sou. Para tirar os comentários. Só um minutinho, Lilian. A Zazá está pedindo para tirar os comentários. É que, na verdade, quando a live termina, ela fica salva no IGTV e ela fica bem limpinha, assim, não fica com nenhum comentário. A gente deixa para poder interagir com vocês, mas se for o caso, Lilian, você quer que daí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente não tem como saber. Fica a critério de vocês. Quer que eu tire os comentários agora, Lilian? Deixo. Tudo bem. Por mim tá tudo bem, tô tranquilo. Vou deixar. A Lilian vai estar bela e formosa na gravação do IGTV. Hoje eu me garanti. Ontem, quando faltava 2 segundos para terminar a live, acabou a bateria do meu celular. Aí eu não consegui salvar a live. A gente não tem o registro dela. Hoje não, a gente já tá com o cabo aqui, ó. Já tá garantidíssimo para a live ficar registrada depois. Porque é uma preciosidade, né? A gente poder conversar com o colega e trocar essas ideias, né? Eu tô na área de reabilitação, de cirurgia, né? Eu não faço a parte de orto, mas eu preciso entender disso para poder reabilitar meu paciente e fazer uma indicação adequada, né? A Lilian trabalha na parte de endo, trabalha na parte de orto, e ambas compartilhamos o desejo comum de entender a relação dos dentes com o corpo, né, Lilian? Eu acho que esse seria, igual você estava falando, o que tem aquele dente único na boca do paciente, numa boca linda, um paciente cuidadoso, que somente aquele dá problema, né? Por quê? Por que isso, né? É uma pergunta que a gente fica, parece até que não faz sentido, né? A mesma escova, o mesmo cuidado, a mesma higiene. Por que um somente dá problema, né, Lilian? É isso que você estava perguntando antes. E hoje, você já tem uma resposta para essa pergunta, Lilian? Isso, e aí. Então, hoje eu entendo que os dentes, como eles estão relacionados com outros órgãos e com outras partes do corpo, às vezes ele está manifestando no dente
um problema à distância, né? Como se fosse uma panela de pressão. Ao invés de explodir em algum outro órgão mais vital, ele acaba, o organismo da gente tem uma sabedoria, uma capacidade de autorregulação e né, que ele permite que o dente seja afetado para que aquele órgão seja um sistema perfeito, né? como as coisas funcionam de verdade, né? Como que não tem falhas. Desde que o homem não coloque a mão, né? De vez em quando a gente vai lá, pega uma coisa muito perfeita e estraga tudo, porque a gente alimenta errado e a gente não toma uma água direito, nós não sabemos, não temos mais água para tomar. É difícil, é dificílimo tomar água. Uma água que hidrate a gente de fato, né? Olha que coisa simples que a gente tem que saber e que tem que informar o nosso paciente, né, sobre a água. Eu vejo que a gente sempre vive nessa dualidade, mas que a gente sabe que não é dualidade, porque dentro do conceito da medicina chinesa, os polos opostos fazem parte do mesmo movimento, né? Então, eu vejo que a gente sempre está no extremo do cientificismo, de entender a raiz científica de tudo, mas ao mesmo tempo a gente sempre está conectado ao simples, né? Beber água, respirar, engolir, dormir, se alimentar, se nutrir, a base, né? E ao mesmo tempo, a gente está sempre lá e aqui, né? Eu pelo menos me sinto dessa forma. Ao mesmo tempo que eu estou entendendo o funcionamento desse corpo pelo princípio da medicina chinesa, dos meridianos, a parte energética, a gente também está estudando a parte de osteoimunologia, a parte de biocelular, lá a fundo para saber, né, esses mecanismos, né? O doutor Abadias, na próxima live, ele vai abordar o aspecto da embriologia que conecta os dentes ao corpo. Bem legal. Você vê como é muito rico a gente trocar ideia. Eu adoro vocês são os meus queridinhos, né? Lilian, você tem estudado bastante a respeito das conexões dos dentes, né, É muito com o rico. corpo a partir do prisma da acupuntura, que eu sei que você está estudando essa linha. Sim. Quando eu comecei, através até do seu curso, né, que eu comecei a relacionar os microsistemas, eu consigo dar para o meu paciente algo além do que ele foi buscar, né? Sem extrapolar a minha área de atuação, né, do cirurgião dentista, eu consigo oferecer para ele algo mais que é tão simples, né? Que a gente consegue, por uma dor que ele estava na região dos rins, por exemplo, a gente consegue fazer uma puntura ou injetar uma procaína naquela região, daquele microsistema, e ele tem um alívio quase que imediato. A gente não fez nada, a gente só deu um reset nele para que ele se autorregulasse, que é uma coisa que ele traz dele, né? A gente não dá nada para ele, ele traz aquilo e a gente liga o botãozinho, como se fosse uma coisa assim. E isso é muito apaixonante. Uma outra coisa que eu acho muito apaixonante também é nós, como dentistas, analisar a língua do paciente. Que maravilha que é isso! Como que a gente não teve essa formação na faculdade? Ou seja, mais de 25 anos de formado, assim, quanta coisa eu poderia ter acrescentado para ele que estava ali, né? Até olhando pela fechadura eu conseguiria ver isso. E a gente não viu por falta de conhecimento mesmo. Então, isso é de uma riqueza, e a gente saber, o diagnóstico sempre foi a chave dos tratamentos da gente. Não existe bom tratamento sem bom diagnóstico, sem bom planejamento. E quando a gente faz a palpação das áreas do microsistema, quando a gente faz a análise da língua,
a gente consegue ir tão além para aquele paciente, consegue oferecer tão mais para ele do que ele veio buscar. A gente surpreende o paciente. Isso provavelmente tem um retorno. Hoje eu tenho muitos pacientes que me procuram, não só pensando nos dentes dele, mas numa cefaleia, que ele vem e porque o amigo foi, teve um bom resultado, porque eu apliquei e palpei nas micro-regiões e ele conseguiu um bom resultado. Tem um amigo que vem, o primo, a mãe. É uma coisa maravilhosa isso. Tudo simples. Não existe complicação, não existe interferência de interesses de uma indústria farmacêutica, né? Eu acho, não tem como ficar apaixonado, não ficar apaixonado. É apaixonante. Vamos ver de Parece que é novo. igual quando não conhece aquele idioma. Mas a partir do momento que você aprende aquele idioma, não tem como você bater o olho na palavra e não saber o que ela significa, pois você já está alfabetizado, né? Você já compreende aquela imagem, aquela mensagem. Eu acho que aqui acontece a mesma coisa com a gente. E uma das coisas que você falou sobre a não interferência da indústria farmacêutica talvez tenha sido justamente a razão da gente não ter isso tão comum para nós, né? A própria China, que é o berço dessa medicina ancestral, se ocidentalizou ao longo dos anos, né? E hoje a medicina que eles praticam lá, né, eles têm os tratamentos antigos, né, baseados na medicina chinesa também, mas eles estão muito ocidentalizados, muito capitalistas também, né? Eles tiveram essa adaptação, né? Mas o fato de você poder tirar a dor do paciente com uma agulha que custa, o que, que custa um pacotinho de agulha descartável, né? Vem 10 agulhas num pacotinho de agulha descartável, você usa, descarta, sei lá, custa 10, 20 reais aquilo e você faz uma sessão inteira. Não tem um custo caro, né? E o benefício, o paciente às vezes fica dias sem dor. A gente nunca sabe que pé que o paciente está. Quando o paciente é crônico, é mais difícil de você tirar a dor rapidamente, mas quando é um quadro agudo, você consegue tirar a dor dele, às vezes por dias, por semanas. Eu sempre falo, viu? Ele fala, doutora, não tive mais aquela dor. E agora? Eu falei, veja quantos dias você vai ficar sem dor e me conta na próxima consulta. Porque o que a gente tem com uma medicação, às vezes um efeito de tem que tomar de 4 em 4 horas, né? Tem que tomar de 6 em 6, de 8 em 8, às vezes com acupuntura. Você faz uma vez por semana uma sessão e o paciente fica com aquele espectro em equilíbrio, porque você conseguiu estimular um ponto no paciente com conexão, né, para as áreas cerebrais, que estimulou a homeostase, liberou os neurotransmissores, deu o suporte que esse corpo precisava para que ele reestabelecesse, né, o sistema. Então, é mágico, assim, né? E ao mesmo tempo é extremamente científico, né? A gente tem inúmeros estudos mostrando como esse mecanismo da acupuntura funciona, né? E o entendimento da medicina chinesa como um todo, que traz a leitura como do diagnóstico sobre um outro prisma, né? Que a medicina chinesa ela partiu de observação da natureza, né? Então, aqueles conceitos originais lá, que são praticamente poéticos, assim, né? Eles, até por a imagem da escrita, né, chinesa é o ideograma, né? É um símbolo que representa uma ideia. Até por isso também teve esse problema para traduzir isso por muito tempo. Mas você não tem uma palavra, você tem uma ideia já representa, né, já é ampliado, né? E veio da observação da natureza, porque o homem também faz parte da natureza. O nosso sistema, o nosso fluxo também, né? O todo igual a parte igual ao todo, nós somos parte do, né? E por aí vai. E a gente tem o que acontece na célula, acontecendo no sistema, acontecendo no corpo, o que acontece no microsistema, reflete no todo. Então, a gente tem esses relacionamentos o tempo todo, né? É muito bonito. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista Isso com ainda, né? influência. E essa questão do micro,
travou um pouquinho, mas já volta. É para o universo mesmo, interage com o O da Zazá, você está me ouvindo bem? É só o da linha que está travando? Acho que o seu está travando um pouquinho. Voltou. Voltou. essa questão do micro, né? Ele se transpor para o macro universo, assim, para a gente ver como que as coisas vão se repetindo, né? E tudo está interligado. Cada parte do nosso corpo se interliga, se interrelaciona e nós nos interligamos com o que está fora também, né? Com as outras pessoas, com o ambiente. Está tudo muito interligado. E a gente tem que entender este processo e atuar, sabe? E atuar com responsabilidade, né? Porque tudo que a gente faz no micro vai se transformar assim, tem horas que a tua imagem, né, trava e eu escuto a tua voz. Quando a gente olha, por exemplo, na questão das doenças, né? É a rede, às vezes, da internet. Tá travando, tô ouvindo tua voz. Se eu estiver ouvindo tua voz, pode falar. Você vê que travar os dois, eu começo a falar daí. Tá ouvindo minha voz? Então vai só... Não. Né? E a questão das doenças crônicas também, né? Como que a pessoa, embora ela tenha demorado para perceber que aquilo ali teve um impacto que é muito mais difícil de retroceder, ela ainda tem condição de resetar aquilo, de refazer aquilo. É maravilhoso. Um exemplo de micro e macro é a respiração. A gente tem as mitocôndrias dentro da célula que fazem respiração celular. Produzem ATP, produzem energia, né? Que vai nutrir o corpo. Nós temos os pulmões para fazer uma grande respiração. Qual é a diferença dos dois? O princípio é o mesmo, né? Só que é bem um exemplo do micro e do macro, né? E disso a gente pode expandir, né? Para a respiração, né? Vai até a respiração cósmica, né? A gente vai longe. Doutora, conta para mim um pouquinho, ainda dentro dessa abordagem, você também é endodontista, né? A endodontia é um pouco polêmica em relação a deixar quieto, às vezes, algumas lesões crônicas. E quando a gente está nessa linha mais biológica, a gente é muito cuidadoso com lesões que a gente sabe que estão acontecendo no paciente, né? Sempre no sentido de como é que você vê essa relação dos dentes endodonticamente, né, alterados com o sistema, com a saúde do paciente. E se você consegue aplicar a acupuntura em algum desses seus protocolos de tratamento com relação à endodontia também. São duas perguntas. Bom, a endodontia, essa visão da endodontia relacionada com o ser todo, a princípio ela me chocou. É aquela coisa que eu não queria ver, porque ela dói, né? Eu, como endodontista, dói, fere, porque era uma coisa que eu acreditava como todo sempre. Então, eu era muito conservadora. Eu tratava o canal e quando vinha alguém que já tinha tratado, eu retratava, ia para cirurgia, sabe aquela coisa conservadora assim?
eu não indicava extração, a não ser que não tivesse jeito de retratar. Hoje, quando chega um paciente com uma lesão periapical, que já foi feito um tratamento de canal, eu tenho uma abordagem muito mais cuidadosa. A começar pela anamnese, né? O que está acontecendo no corpo dele? E como endodontista, eu recebo muita indicação de outros profissionais. Eu vou trabalhar com pacientes que não são, entre aspas, meus pacientes, porque eles têm que retornar para algum lugar. Mas a anamnese, a abordagem muda muito. E essa mudança foi muito dolorida para mim. Porque você tem que estar pronta para a mudança. E eu não conta de cara, porque ia contra tudo que eu tinha aprendido. Então, quando teve aquele documentário meu, eu ficava... Ai, que absurdo! Né? Porque eu não estava pronta para enxergar. Dói, né, ver a verdade dessa forma. Hoje, eu vejo com muito mais critério. Não que eu seja extracionista, e não que eu não faça mais tratamento de canal, nem que contraindique, porque eu acho, sim, que ele tem o seu lugar. Mas aí você já usa uma outra abordagem, né? Você já usa o ozônio para fazer tirar mais campos de interferência, se for bacteriano naquilo ali, né? Você já tem já quer fazer uma biomodulação daquele tecido, você já tem uma outra abordagem. E a gente sabe a hora que hoje eu sei a hora de não existir mais, de preservar o órgão que está relacionado àquilo ali. E a gente tem resultados, né? Por mais que seja a falência da odontologia nesse ponto, a gente não consegue solucionar tudo. A gente tem que entregar para o paciente de uma saúde maior. E os pacientes ficam abismados, por exemplo. Recentemente eu fiz um tratamento de canal de uma menina que era uma reabsorção interna. E ela falava que ela tinha uma dor no ombro exagerada, que ela não mexia, não colocava os braços para trás. E na primeira sessão, quando a gente abriu aquele dente, fez a desinfecção, coloquei o ozônio, injetei um ozônio para poder estimular aquele biorreparo, ela falou, nossa, engraçado, eu vim aqui, porque eu nem tinha abordado terapia neural com ela ainda, eu tinha tratado do dente dela. Ela falou, nossa, acredita que aquele dia eu não estava conseguindo mexer o braço e hoje eu estou? Melhorei, coincidiu. Não é coincidência, é um leno, né? É um corpo inteiro, não tem partir. Essa história de partir vem da medicina ocidental. A medicina ocidental tem 200 e poucos anos. E ela que foi partindo os indivíduos, né? As cabeças, todo mundo separadinho. Acaba que o paciente não relata, né? Ele não relata para o cardiologista que está com uma dor no estômago, e ele não relata para o dentista que ele tem uma dor no joelho. Porque o paciente também está condicionado a procurar as pessoas. E a anamnese da gente, ela é incompleta, pergunta tudo para ele. A gente pergunta que pode interferir diretamente no tratamento, né? Toma algum remédio, tem alguma alergia, já desmaiou, tem tontura, tem tratando através pronto. das Você não influências que pergunta das temos, outras né? coisas. Tratando Então, às a vezes, partir você da está boca, sendo né? negligente. Esse que é o conceito base, conseguiu. né? A partir da boca, você poder acessar outras regiões no seu tratamento odontológico tradicional, somente por entender alguns aspectos a mais e fazer algumas manobras, algumas técnicas, você tem um resultado à distância. A gente não vai mexer no ombro do paciente, você vai continuar mexendo no dente. Só que entendendo essas relações, a gente consegue neutralizar essas interconexões quando elas existem, né? Eu acho que essa que é a sabedoria desse processo, né? Porque acho que isso que é o ponto não compreendido dentro, né, da odontologia cartesiana, como você colocou. É que não é que a gente vai tratar o ombro e o joelho, mas ao tratar de algumas, né, algumas relações que existem na boca, do microsistema bucal, você consegue, em alguns casos, sim, ter um efeito à distância. E o paciente relata isso para a gente. E às vezes não é intencional, igual você
contou da tua paciente, eu tenho inúmeros casos de paciente que falou assim, nossa, doutora, depois que a gente resolveu aquilo, você sabe que... E a paciente está tanto tempo com aquela dor que ela nem conta, né? Ela percebe que a dor sumiu, né? A dor já fazia parte da vida dela e ela estava convivendo com aquilo e de repente, nossa, que coincidência, igual você falou. Que coincidência, não tive mais aquela dor? Sumiu. Será que foi? Né? Até fica aquele... Né? O que tem a ver, né? E acho que é gratificante para a gente começar a entender o que tem a ver, né, uma coisa com a outra. Aí eu fiz esse parênteses porque tinha travado seu vídeo, não deixei você responder a sua pergunta, a segunda pergunta, então vou devolver a bola para você agora. Eu acho que quando a gente pensa em ser odontologia integrativa ou não, parece que a gente tem uma opção de ser ou não, e não é. Não é qualquer dentista. Ele é integrativo. A opção que a gente, o caminho que a gente tem que seguir é se ele vai ser o integrativo do bem ou do mal. Por exemplo, você tem um paciente com uma infecção endodôntica. Você vai passar antibiótico para ele. Se você passou antibiótico para ele, você já está sendo integrativo. Porque o antibiótico vai ficar localizado naquele dente, na corrente daquele paciente, já comprometeu a parte de estômago, já criou uma desbiose no intestino, porque o antibiótico ele não é totalmente seletivo, ele não vai matar só a bactéria que estava no dente. Então, você já é integrativo. Qual o lado da integração que a gente vai, qual o caminho que a gente vai seguir? Se você prescreve o flúor para o seu paciente, você está sendo integrativo. Integrativo pelo caminho torto, né? Porque você está causando dano para ele, né? De calcificação de glândulas, de infertilidade, malefícios que a gente tem conhecimento hoje, por mais que o flúor tenha sido nosso queridinho algumas décadas atrás, a gente não pode pensar, depois dos estudos disponíveis, que a gente ainda pode e isso vai ser de graça, porque isso tem um custo biológico grande. Então, ser integrativo ou não, não é uma... Todos somos integrativos. A partir do... Tem que saber qual o caminho que você vai assumir, né? Porque o que vai interferir no sistema todo do seu paciente, você vai interferir. Então, como que... sempre preocupou, tem infecção, dá antibiótico. Mas não preocupou em dar um probiótico, né? Você tem inflamação, vai dar um anti-inflamatório. Mas você não preocupou, por exemplo, onde mais essa inflamação está impactando. Aquela inflamação gengival, por exemplo. Você tem um paciente que tem tá recorrente, porque ele tem uma boa higiene, a gente não preocupou. O que está faltando? Como que estão os níveis? Como é que estão os níveis de vitamina D? Já juntou. Né? Todo encaixado. Isso mesmo. Qualquer ação que a gente faz a nível sistêmico, que você bem falou, as medicações, elas não vão ter efeito só na boca. Nem um enxaguatório, né? Nem um colutório só de bochecho, ele vai ter uma absorção a nível sublingual ali, ele tem alguma reação, né, com tecidos, sempre tem algum desdobro, né? Não é uma parte que você tira, trata e coloca. Então, realmente, o antibiótico, ele tem todo... E a questão da inflamação, que nem você colocou, se o paciente tem uma alteração de mucosa na boca, a tendência é que ele tenha outras alterações de mucosa também. Pode, nem sempre, nem tudo é 880, mas podem existir conexões, relações, o paciente que tem muita afta na boca, né, tem uma mucosa toda ulcerada, um padrão de calor interno, como a gente diria assim na medicina chinesa, da onde que origina isso, de qual sistema, de qual, né? É interessante a gente localizar não só
a nível do diagnóstico nosso ocidental, mas você também tem essas relações, porque o que acontece de diferente na medicina chinesa, pegando um gancho aqui, você consegue relacionar sintomas que parecem não ter relação, né? Porque a gente tem, dentro da abordagem fisiológica, dos 5 conjuntos de órgãos que a gente tem, chamados Zhangfu, ou os 5 elementos, a gente tem um conjunto de sintomas que é comum àqueles eixos. E esses sintomas, às vezes, não têm relação, e o paciente vai num especialista de cada um desses sintomas e não sabe por que aquilo tudo está acontecendo com ele. E às vezes ele tem um padrão de desarmonia que predispõe aquilo, e que um olhar treinado, às vezes, com essa abordagem da medicina tradicional chinesa, da acupuntura dentro da odontologia, você consegue pegar isso, né? Falar, opa, aqui tem um padrão de deficiência ou de excesso no sistema, e você consegue conduzir até para um outro caminho, né? Pegando só o gancho do antibiótico, né, para fazer um adendo, mas eu já ia pedir para você falar da parte da acupuntura e a gente vai. Deixa eu devolver para você. Tô. Ele tá dando um delay, assim, quando você começa a falar antes da tua imagem, mas tá tranquilo, Então, tá, e tá aí a indo. Tá gente... dando para te entender perfeitamente. Tá me ouvindo? Aqui tá travado. Então, quando o paciente chega com uma dor, né, ele consegue sair, muito para a gente realizar. Se a gente não tivesse se a gente não abrisse um pouco esse leque de saber como que as coisas se interrelacionam, talvez ele saísse só com antibiótico, não e isso fosse afetando uma cascata de consequências, né? Na ortodontia também, quantas vezes você faz para poder ter um alinhamento estético, para aquela pessoa caber dentro de um padrão estético ocidental que nós temos, na verdade, do hemisfério norte, né? Que é o padrão estético que nós queremos assumir, nós somos diferentes, nós queremos ser iguais. Você faz 4 trações e deixa aquela pessoa sem uma posição de colocar a língua, né? Isso vai gerar na cadeia cervical dela, que isso vai gerar na coluna, isso vai criando mais dano, né? E aí agora, por exemplo, com essa abordagem da acupuntura e da medicina chinesa, a gente pensa sempre em estimular através de pontos, né, que vão fazer uma descarga elétrica. E além disso, através de fitoterápicos chineses, mesmo fazer uma desintoxicação do paciente. Muitas vezes essa desintoxicação, muitas vezes não sempre, né, ela tem que preceder uma suplementação. Senão a gente acaba alimentando o ruim, né? Esse detox, a hidratação e a detoxificação, ela tem que preceder qualquer tipo. E se o paciente entra no consultório buscando saúde, essas 2 informações a gente tem que passar para ele. Muitas vezes ele entra intoxicado pelo flúor da água que ele tomou, pelo flúor dos alimentos, pelos hormônios dos alimentos que ele usa, né? Ele entra em amálgamas e a gente fecha os olhos e fala, não, o seu amálgama está bem polido, tem mais para oferecer para ele. Perfeito. É muito importante a gente... você falou tudo, realmente. Você não, como é que você vai suplementar um corpo que está intoxicado previamente? Como é que ele vai absorver esse suplemento que você está dando, né? São princípios básicos, né? Igual um aquário sujo. Você tem que primeiro limpar aquela região, aquele terreno, né, biológico, para que você possa, né, entrar com novos componentes, né? São vários aspectos, né, que a gente considera num tratamento, né? Isso a gente está falando aqui de dente, né? A gente está falando de um tratamento dentário. Só
com algumas orientações, como é que eu vou fazer uma cirurgia num paciente, esperar que ele tenha um bom reparo pós-cirúrgico, se ele tiver completamente, né, desestruturado a nível energético e nutricional. Ele pode até estar sem doença sistêmica, mas se ele tiver desnutrido, se ele não tiver nutrientes, se ele não tiver uma boa hidratação, uma boa nutrição, aqueles tecidos, eles não. Como é que aqueles tecidos vão se recuperar, né? Se ele tiver padrões, né, de excessos ou desarmonias, ou não tem um adequado fluxo, nem tão energético, se falar a nível de acupuntura, mas um fluxo vascular, um fluxo nutricional, um fluxo, né, de como é que está o funcionamento das mitocôndrias desse paciente, né, como é que está esse funcionamento, esse fluxo em geral do paciente, né? A gente precisa considerar isso também. Senão fica, nossa, mas que engraçado, a tua cirurgia anterior recuperou tão bem e essa não, o que aconteceu? Né? Às vezes tem até uma relação com o meridiano também ali, que está expressando alguma coisa que ele tem à distância. Também, tem tanta coisa para considerar, e assim, isso fica simples para nós depois de um tempo, né, Lilian? Não fica uma coisa complexa, é tanta coisa, mas parece que depois de um ponto em diante vem em bloco, assim, né? Fica óbvio para os nossos olhos, né? Não é uma coisa difícil de acionar, né, Lilian? As coisas conversam. A gente tem hoje muitas ferramentas que a gente tem para a gente tratar com prevenção, antecipar um pouco os problemas, né? E não deixar de experimentar e tem que lançar a mão delas, porque elas vão nos oferecer um resultado melhor, né? Então, sempre tentar avaliar o paciente no nível bioquímico dele, no nível biofísico também, né? Energético mesmo, sem misticismo. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar dissociar, né? Dissociar a acupuntura, porque ainda tem muita gente que pensa que a acupuntura é uma coisa mística, uma coisa, sei lá, que não é científica. E é uma coisa extremamente científica. Ela pode até ter nascido mais empírica, né? Quando ela nasceu lá atrás, 5.000 anos atrás. Mas hoje, doutora, estamos na nossa contagem regressiva. Eu queria agradecer a todos pela presença em você e pedir para suas palavras finais você contar para a gente o que a acupuntura está trazendo de benefício na sua prática hoje, para a gente encerrar com chave de ouro. A acupuntura, ela tem me mostrado uma forma diferente de abordar o meu paciente, de forma que eu consigo oferecer para ele um recurso, né? Eu pensava que eu ia entrar nestes micros, então eu achava que era de novo. E quando a gente faz esse curso com você, sejam Pena tá travando um pouquinho. pontos que a gente não vai. Travou um pouco, bem. Mas, gente, obrigada, valeu. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos.